Olá pessoal, bem-vindos. Em nome da Fraternidade Rosa Cruz, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. A Fraternidade Rosa Cruz tem o suporte de Porto Ferreira e São Pedro, esse trabalho que nós estamos fazendo. Estamos na aula número 26 da Astrologia Rosa Cruz, que entra ao ar aos domingos. O tema dessa reunião é memória. Não esqueçam, por favor. O que é memória? A memória, como nós vimos na reunião anterior, ela depende da nossa capacidade de refletir sobre aquilo que vivemos. No exercício de reflexão, entram em jogo forças ativas, fogo e ar, forças passivas, terra e água. O espírito agindo, fogo e ar, e a alma refletindo, água e terra. Então é um trabalho de unidade, de conjunto orgânico, zodiacal. Por isso que nós devemos nos desapegar dos nossos signos. Ah, eu sou touro, eu sou câncer. Para com isso, você é o zodíaco. Você tem que se transformar em zodíaco, conscientemente. Você já é, só não sabe disso. Consciência reintegrada ao reino de Deus. Esse é o nosso trabalho dentro de uma escola espiritualista. Filho pródigo, voltar consciente ao reino do nosso Pai. O espírito age como sopro divino no lugar da atividade pessoal arbitrária. O que é atividade pessoal arbitrária? Psiquismo, subjetivismo, emocionalismo. Eu acho que, eu penso que, eu sinto que. Horrível. Isso não serve para pautar a vida de ninguém. A vida é uma coisa seríssima. É a parábola da pérola. Quem descobriu... Quem descobriu que a alma, a vida, é a própria pérola, o que diz a parábola? Vende tudo para ficar com a pérola. Tudo! Não tem nada que possa se comparar em valor à própria vida. O espírito age como sopro divino no lugar da atividade pessoal arbitrária. Fazer o que bem entende. Ah, eu quero, por quê? Por que não? Estou com vontade. E a água converte-se em espelho liso, perfeito do sopro divino. Ela acolhe esse sopro. Absorção e assimilação. É assim que funciona a memória sadia. Completa e perfeita da ação-verbo na luz divina. A luz se projeta no nosso interior e se plasma nos recintos mais íntimos da alma, como se fossem quadros, fotografias, filmes, vida. Importância da relação entre reflexão e memória. Total importância. Quais as causas de tantas disfunções da memória? Vou te chamar, anjo bom. Quero saber e você vai ter que me contar tudo. Águas agitadas, ondas de choque. Os signos de água são os vilões. Porque as pessoas que têm muita água no mapa são desequilibradas, são emotivas. São escravas das secreções psíquicas, das inquietações, da ansiedade e do medo. Secreção psíquica, gosma verde grudada na alma. Meleca,
craca. Quando a alma perturba-se, o espelho, que era liso, passa a distorcer a imagem, que poderia ser nítida, a imagem desvanece, mesmo havendo a ação do espírito. O espírito se esforça para imprimir uma revelação no nosso íntimo, uma intuição, mas a perturbação da água não deixa que isso seja gravado. Que horror! Observa as mulheres psíquicas histéricas. É redundância, né? Falar que mulher é psíquica histérica, mas observa. São verdadeiras maritacas. E quando se reúnem as maritacas? É uma sinfonia de maritacas. Ensurdecedor. Tenta colher alguma informação útil daquela tagarelice. Nenhuma vírgula útil. Nesse caso, não há reflexão. A água está turbulenta. O pensamento e o intelecto não condensam-se, não coagulam-se em resina anímica. Não dá cola, que é a cola necessária para fixar imagens nítidas na memória. Portanto, quanto mais maritaca é uma pessoa, mais esclerosada ficará, graças a Deus, porque ela fala menos. Esperamos que fale menos, né? Tem gente que mesmo sem memória fala muito. Incrível. Desligamento da consciência. Anjo bom, por favor, me ajuda. Você é um anjo. Você tem que salvar a humanidade. Porque eu não boto mais fé, cara. Então, devolve a fé na humanidade, pelo amor de Deus. Como é que uma pessoa pode se desligar conscientemente da vida, anjo bom? Que é isso, cara? Não é possível. Alzheimer, desordens cognitivas e desconexões da memória. Cara, tem gente tendo Alzheimer numa idade muito jovem, muito tenra. Não é possível. Então, evocamos a santidade, o anjo bom. Quais são as razões mentais e emocionais para evadir-se de si mesmo? Por que uma pessoa sai correndo de si mesmo, anjo bom? Explica, pelo amor de Deus. Eu vou falar de mim porque é o estado que eu me encontro. Né? E quando a gente tem essa possibilidade de vivenciar esse escape, esse auto-escape, a gente conhece todos os mecanismos por onde a gente tenta se evadir. Né? Mas, do ponto de vista desse processo de memória e dessa demência, desse autismo ao qual o Oswaldo se refere hoje, que ele falou bem, artificialmente vêm sendo causados pelo hábito de se nutrir das telas, né? Uma tela, um celular, é um processo artificial de autismo. Você estabelece uma relação com o quê? Com aquilo que responde a você da forma que você gostaria que fosse respondido. Então, ele é um intensificador das nossas carências e é um espaço onde, em absoluto, podemos ser contrariados, onde nós temos cada vez mais daquilo que nós queremos. Mais. Como o agente Smith, que no Matrix se aproxima de outra pessoa, enfia a mão assim e reproduz aquele igual a ele mesmo. Né? Então, é natural que na medida em que eu só me nutro daqueles nutrientes que fazem sentido para mim, eu desconheço o resto e eu me torne um autista. É um processo artificial de torná-lo autista. Quanto ao Alzheimer também, mais uma vez as telas e esses aparelhos e essas inovações, né, artificiais, sistemas operacionais, inteligências artificiais, também funcionam no sentido de deprimir o nosso aparato de armazenamento. Por quê? Porque se aquilo já está armazenado em algo que eu simplesmente posso sacar e ver aquela informação, aos poucos eu começo a passar por um processo semelhante àquele que vai para a Lua e perde a gravidade e ele perde aquela musculatura das pernas. Só que essa perda, no caso, é uma perda progressiva da habilidade de evocação
a partir daquilo que nós gravamos enquanto algo essencial no nosso próprio ser. Então, esse processo artificial de demência e de autismo foi muito bem colocado por você. Eu acho que é por aí mesmo. Agora, essa questão da memória em si, enquanto um processo perturbador poder afetá-la, eu acho isso algo muito vital, né? Isso é muito fundamental. Esse acalmar das águas, esse aprender a andar sobre as águas, é uma conquista muito fundamental para o nosso ser. Porque se habituou a acreditar, desde idade primária, que a memória é um processo de armazenamento cerebral. A pessoa acha que guarda as memórias nos neurônios. Mas conforme a gente estuda e esgota na sua melhor possibilidade aquilo que a ciência propõe, começamos a desconfiar e a perceber que a memória, muito além de fazer parte de um sistema que se armazena no cérebro, está numa instância muito inusitada. Ela está, de fato, numa instância que está muito mais próxima de algo aquoso. E, no caso, o sangue. O sangue é um veículo de memória. Né? Porque aquilo que eu respiro vai para o sangue. Aquilo que eu vejo e vivencio a partir dos 5 sentidos, em última análise, por mais que seja nervo, todo nervo está embebido em sangue. E se ele não tivesse embebido em sangue, ele não poderia funcionar do ponto de vista trófico e neurotrófico. Então, o próprio impulso nervoso, em última análise, se imprime no sangue. Aquilo que eu como e que passa pelo meu tubo interno e uma parte absorvido, também vai para o sangue. Então é no sangue que a qualidade dessas águas vai ser equilibrada na melhor possibilidade para que algo possa ser refletido. Não bastasse isso, qualquer destempero emocional, unilateralismos, inconformidade com a opinião que se confronta à minha, geralmente por uma impossibilidade de eu ser permeável numa relação eu e tu perfeita, àquilo que o outro pensa, tudo isso são instâncias perturbadoras da nossa estrutura de memória. Tudo isso são obstáculos para que eu passe a aprender e que eu possa aprender de uma forma superior à que hoje eu aprendo a partir da lógica e da razão. Tudo isso é um obstáculo para que nós, humanos, não consigamos aprender pela experiência de comunhão. Pela experiência de perceber que uma contrariedade à forma como eu concebo o mundo também é uma forma de ver o mundo. Tudo isso perturba a minha memória e me torna unilateral. Então a ideia de colocar a nossa memória no melhor estado de espelho para que aquilo que eu reflito possa ser adequado, e a gente está pensando aqui em refletir enquanto um pensamento, eu estou falando de uma reflexão de outra natureza, porque em última análise todo esse metabolismo que a gente trouxe para o nosso sangue, na nossa interioridade, guarda dentro de nós, reflete de fato um calor. O calor sai do sangue. E é esse calor que eu reflito que é o principal metabólito daquilo que eu digeri. Isso determina não só a qualidade da minha biografia e como a vida acontece, a qualidade de como eu permito que as pessoas se sintam quando eu esteja na presença dela. Essa reflexão é muito menos do que uma qualidade de pensar, senão aquilo que sai como o suco da minha vida. Então, a minha memória e a possibilidade daquilo que eu tenho para acessar tem uma relação direta com a forma como eu estou na vida. Essa paz, essas águas calmas, esse sangue limpo para que algo possa se refletir, é o fundamento para que a gente possa guardar algo. Se esse sangue está perturbado, eu não consigo acessar a informação que chega do outro para mim. Eu sou 100% antipático a essa informação. Então minha memória fica restrita ao meu mundo interno. Eu também me torno autista na medida em que o outro não pode comungar com o meu ser. Veja, são autismos que vêm desde um sistema operacional que vem pelas telas, mas existe também um autismo na medida em que eu, em um grupo, me torno impermeável a uma outra possibilidade de ser, ao ponto de desejar eventualmente aniquilá-la. É um autismo também. E tudo isso prejudica a memória em algum nível. Então, a memória, ela tem uma relação íntima com o aprendizado de amar.
com esse nutrir-se do amor. Porque então eu deixo de ser refém de uma elaboração mercurial e passo a participar de um banquete netuniano, onde a qualquer momento eu posso provar algum petisco, ainda que seja um petisco do mundo do mistério. E para que isso aconteça, eu preciso estar numa paz de tal modo que o mundo à minha volta não me mova e que, de fato, esse movimento saia a partir de mim. Se houver qualquer perturbação, que eu seja o agente dessa perturbação e que ela seja amorosa. Essa é uma atitude e uma fala de conservação de memória. Uma forma de estar no mundo nos torna não só apto, mas dignos de memorizar e aprender. Né? É um caminho tortuoso para olhar para a memória. Né? Mas você vê, todo esse sistema de autismo ele está muito além das aparências, independente da artificialidade hoje que nós somos submetidos. Né? Então, até que ponto nós somos autistas para uma comunhão de fato buberiana com o outro? Né? Às vezes a gente intelectualiza isso, mas a gente não consegue vivenciar isso. Né? Então, acho que essa é a pergunta que fica para a memória. Né? Qual é a minha disponibilidade para a relação eu e tu? Quanto mais disponível a relação eu e tu genuína, melhor a minha memória. Porque então eu sou digno de acessar aquilo que eu preciso no momento que eu preciso. Quanto menos disponível a relação eu e tu, pior a minha memória. Mais predisposto estou ao Alzheimer. Eu sou como que um ser desconectado, mas é como se a vida me desconectasse, porque eu deixo de ser interessante. Eu me torno uma repetição de quê? De mim mesmo. Porque o outro não pode ser em mim. Eu já não me atualizo. E a memória é um processo de atualização, e não um simples processo de deposição em casca de cebola como a memória neuronal. Então, até que a gente se espiritualize na compreensão e continue refém de uma lógica e da razão, vai perder a memória. Muito bem, Andrew. Obrigado. Obrigado. Quando a alma aquieta-se, ela reflete com fidelidade, ela é fiel, às imagens do pensamento e associações do intelecto. Lua e Mercúrio funcionam em plena atividade. Na alma serena, a qualidade da reflexão integra-se, fica inteira, faz parte da consciência, penetrando e enraizando na substância da memória que compõe o solo da alma. Então, a memória é o alicerce, a base da alma e da visão, da percepção que você tem de si mesmo e da sua história, a sua história pessoal, tanto como humano, tanto quanto espírito. Dualidade substancial e unidade essencial. A substância é dualista, a essência é una. Nós vivemos essa dicotomia, unidade, divisão. Na existência, vivemos a experiência da separatividade e dualidade. No amor, ou seja, eu existo e os outros existem. Tudo existe à minha volta, inclusive além da Terra. No amor, podemos resgatar a vivência da unidade essencial. Quando eu existo, eu sou dual. Mas se eu chego na essência do amor, eu volto a respirar a unidade, como disse o anjo bom. Quem ama, recorda. Por quê? Porque o coração está cheio. Está saudável. Está cheio de sangue puro. Recorda, tem coração na palavra, né? Então, o amor é esse entrelaçamento de luz e trevas, claro, escuro, uma árvore seca, uma árvore robusta. E no relógio do tempo, do destino, o coroamento da criação é o coração. O coração liga tanto a árvore fraca quanto a árvore robusta. A morte, a vida. Não separa as coisas. O coração é todo includente. A razão é toda excludente.
E é aqui que eu vou escrevendo o livro da vida. A minha história. Maria Gabriela, vinda diretamente das padarias de Porto Ferreira. Maria Gabriela, por gentileza, explica para a gente, já que o lema da Rosa Cruz é unir mente, corpo e coração, como um aspirante espiritual não precisa ser um Rosa Cruz, um aspirante Rosa Cruz, um aspirante espiritual sincero, como é que ele harmoniza as demandas da mente e do coração? Por favor, Maria Gabriela. Boa tarde. Boa tarde. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Então, a questão que o Anjo Bom falou e você tem falado é verificar em nosso tema natal, em nosso mapa astral, a questão de Lua e Mercúrio. Sim. Como que está a saúde desses planetas, os esquemas dele, onde que eles estão, para saber onde estão as nossas pedras de tropeço. Sim. Dentro da filosofia Rosa Cruz, é ensinado alguns exercícios, né, que é o exercício de retrospecção, que fazemos ao dormir, que vai realmente vitaminar a recordação dos fatos, o exercício de concentração, que fazemos ao levantar, e os rituais que fazemos todos os dias, no dia de cura. Também tem os rituais que marcam solstícios e equinócios, e que também devolve esse ritmo, essa saúde tão angélica para a nossa existência, né? Então, quando pensamos nesses rituais, eles têm esse objetivo de trazer para dentro essa marcação do tempo cronológico, porque dessa maneira a gente consegue unificar esse coração. Esse coração precisa pensar, assim como essa mente precisa sentir. Nós, nesse momento de plena materialidade, estamos sofrendo de egoísmo. O egoísmo é a pior doença que existe, quando nós não conseguimos enxergar o outro. E aí é que vem, a mente sobressai. O que é importante é sermos inteligentes, é falarmos vários idiomas, é termos sucesso, é vivermos nessa referência do lado de fora, de ser bem-sucedido. Enfim, quem está nessa história vai encontrar o jazigo. Quem consegue adentrar a esfera do coração, como o Oswaldo e o Anjo Bom nos convida, pode encontrar a vida eterna. Então, basicamente é isso. Dentro da filosofia Rosa Cruz e da nossa escola, nós temos os rituais e os exercícios. Ah, mas esses exercícios garantem essa união de mente e coração? Eles garantem se forem feitos corretamente. Mas o que acontece, e aí é uma informação minha, né, da minha experiência fazendo esses exercícios, o que acontece? Acontece que a gente está lá na cama e lembrando o que aconteceu no dia, né? Então, normalmente, a gente dorme, a gente não consegue manter a cabeça em paz para fazer até o dia todo. Mas o que é mais grave é que, quando a gente encontra o conflito, a gente não consegue enxergar o conflito do lado de fora. A gente tem a maritaca interior que começa a discutir quem tem culpa, e aquela injustiça que você ou viveu ou cometeu tem razão de existir. Então, tem razão para você ser uma péssima pessoa, tem razão para você ser uma péssima mãe, um péssimo pai, um péssimo cidadão. Sempre tem razões, e a culpa está sempre no outro. Então, essa é a grande pedra de tropeço para o estudante Rosa Cruz. É se compreender verdadeiramente como um servo inútil, dependente totalmente da graça. Então, quando a gente chega nesse momento de fazer um exercício sério, que é o exercício de retrospecção, se nós não nos encararmos dessa maneira, não vamos subir até o segundo degrau, né? Vamos só arrumar a desculpa. E a desculpa nos leva para a mente. E a mente faz a gente se enganar novamente e novamente e novamente. E dá uma sensação de que somos evoluídos, de que somos espertos. Mas
Como que tem a confirmação de que isso não deu certo? Porque na nossa vida exterior, continuamos sendo vergonhosamente falhos com os nossos entes mais amados, com o Cristo, com a nossa escola, com os nossos irmãos, com os nossos concidadãos, continuamos sendo vergonhosos. Então, é isso que eu acredito. É a sinceridade nos exercícios propostos pelo Max Heindel, mas uma sinceridade da gente para a gente mesmo. Só mais uma coisinha, Gabi. Muito obrigado. Mas é interessante que o substantivo mente também é um tempo verbal, né, uma conjugação do verbo mentir. Exato, olha só. E outra coisa, mind é mente em inglês, né? Mind. Quando você quer que uma pessoa não se preocupe, como é que você fala para ela? Never mind. Never mind. Never mind. E a palavra coração carrega nela a palavra oração. Isso. Então, sem o aspecto devocional, nós não vamos chegar a nenhum lugar. Não importa se estamos numa escola do fogo ou não. Muito obrigado, Maria Gabriela. Pode, cuidado que o pão está queimando. Na dualidade das relações substanciais, polarização dos signos opostos, podemos viver na unidade do amor essencial. Então, essa busca do amor essencial, ela deve ser perseguida sempre, mesmo que nós estejamos imersos, digladiando com as forças opostas, as contradições, as antinomias, as antíteses. Como o anjo bom é clarividente, ele falou no Eu Tu do Martin Buber, ele é um anjo, ele não faz nada mais que obrigação. Eu Tu é um livro obrigatório, Martin Buber. O Eu Tu que habita em mim ama o Tu Eu que habita em você. Porque eu entendi que você e eu somos espelhamentos. O signo de Gêmeos, o signo de Libra e o signo de Aquário, os signos aéreos, todos eles são espelhados. Eu e você somos dois, substancialmente, em unidade essencial, num paraíso que reencontraremos no futuro. Então, o amor, ele busca o paraíso perdido e encontrará. Porque bata e a porta se abre. Peça e lhe será dado. Nós queremos voltar para o paraíso. Só ainda não sabemos muito bem como, mas chegaremos lá. Depois eu passo para vocês no WhatsApp, tá? O caminho. Então, a integração do feminino e do masculino, da lua e do sol. Por isso que as lunações, a Maria Gabriela falou dos rituais, ritual de lunação. Lua nova, lua conjunção sol e lua cheia, lua oposição sol. São importantíssimos, além dos solstícios e equinócios. Qualquer dia eu peço para o anjo bom falar sobre eclipse, que é quando lua e sol se juntam com o eixo nodal, cauda, cabeça, dragão. Aí fica bonito, né, anjo bom? Aí é gostoso. Eros, amor. Eros é a seiva da vida, a seiva da árvore da vida. E aqui o casal se encontra como dois cisnes, buscando a luz, o sol, o florescimento espiritual, as rosas que florescem, o êxtase. O amor é o êxtase do ser. Quando o ser encontra o amor, tudo valeu a pena. É o princípio cósmico fundamentado na dualidade. Tem que ter o amante e o amado. A flecha, o flechador, o arqueiro e o flechado. O coração flechado. Forças criadoras que agem nas substâncias polarizadas.
e que, ao mesmo tempo, reconduzem à unidade essencial no amor. A polarização é um fenômeno existencial, é uma manifestação, mas não impede a experiência da essencialidade no amor. Contemplar uma verdade fundamental. Que verdade fundamental? Sem dualidade, não há movimento. E se não há movimento, não há possibilidade de consciência nem de memória. O antagonismo, as relações, o eu-tu, são os fabricantes de consciência. Então, eu transformo a minha natureza inferior, que é a manifestação, é o inferno, porque é o ínfero, é o que subjaz, através do movimento espiralado e ascensional, eu floresço e adquiro a consciência solar. Eu sou a luz. No espaço da dualidade, o sopro, vento, verbo, espírito, vem e vai no devir da eternidade, de eternidade em eternidade. Isso é surfar no movimento puro. Eu saio de uma eternidade sem espaço nem tempo e vou para outra eternidade sem espaço nem tempo. Que delícia! Aí sim. Prosseguiremos na aula número 27, a próxima. E muito obrigado pela participação, Ricardo Leme, Maria Gabriela, e desejamos a todos os presentes que as rosas floresçam em vossa cruz. Na nossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.